as cidades brasileiras. Vamos mudar de assunto, falar sobre meio ambiente aqui com o Pedro Durão. O Brasil perdeu 3% da superfície de água nos últimos 40 anos. Pantanal, o bioma mais afetado, está 60% mais seco do que a média histórica. São alguns dados aqui que a gente já antecipa de um levantamento do MAP Biomas, que o nosso analista Pedro Durão teve acesso e vai trazer também outros cenários verificados nesse levantamento, né, Pedro? Sim, Carol. A perda de superfície de água no Brasil, como em qualquer outro lugar do mundo, ela não é permanente. A água se perde e a água se recupera. Mas, ao longo de décadas, como a gente vai mostrar, essa perda de água, ela muitas vezes acaba ficando. E realmente o país acaba ficando mais seco do que era antes. Há vários fatores que influenciam essa perda de água. Esse levantamento do MAP Biomas, que está sendo divulgado hoje, mostra que de 2009 até 2024, apenas um ano esteve acima da média histórica, que foi o ano de 2022, uma média que começou no ano de 1985, e a trajetória de redução da superfície de água no Brasil, rios, lagos, etc., ela é mais acentuada na última década. 8 dos 10 últimos anos estão entre os anos mais secos da história. E como você explicou, o Pantanal é o bioma que mais perdeu água nesse período, nesse tempo todo. A gente preparou uma arte para poder trazer os destaques aqui de como tem sido o olhar para o Brasil mais seco. Em 2023, nós tínhamos 18 milhões e 300 mil hectares de água, passamos para 17 milhões e 900 mil hectares de água no final de 2024. Uma perda de 400 mil hectares, portanto de 2% de um ano para o outro. E, obviamente você pode recuperar essa superfície, mas em geral o que a gente tem percebido é a diminuição, a perda de água ao longo do tempo. Fatores que influenciam essa perda de superfície de água: eventos climáticos extremos, que têm ficado cada vez mais frequentes, a dinâmica de ocupação da terra, como as áreas são ocupadas, por exemplo, com a pecuária ou até mesmo com alguns tipos de agricultura que fazem com que você tenha a perda dessa área aquática, o aquecimento global, que influencia também nessas mudanças climáticas e também na diminuição dessa área. Estão até associados, né, esses dois fatores aqui. Aqui é um problema crônico, aqui é um problema agudo, né? O ano passado foi um ano de eventos climáticos extremos, que tem relação, claro, com o aquecimento global. O assoreamento e a drenagem para açudes, ou seja, a ação do homem sobre esses cursos de água que fazem com que eles fiquem mais afetados. E por que isso é importante, Carol? Porque nós estamos em um ano onde o meio ambiente está sendo olhado com lupa aqui no Brasil. É o ano da COP30 do Brasil. O norte do país vai sediar um encontro internacional para discutir o meio ambiente, as mudanças climáticas, e a gente consegue olhar pelos dados, pela ciência, pelo número que é apresentado, que o Brasil realmente também está sofrendo com todas essas mudanças e transformações pelas quais o mundo todo está passando, né? Quando a gente fala, por exemplo, do Pantanal, eventos climáticos extremos, período de seca por lá, as queimadas que acompanhamos, históricas naquela região, o quanto que esse bioma foi destruído. É isso, Carol. E uma grande preocupação com o Pantanal, com a Mata Atlântica, com a Amazônia. Há vários lugares do Brasil onde você tem, de fato, uma perda significativa de água, e isso, obviamente, compromete, entre outras coisas, a nossa biodiversidade, né? Porque com menos água, você tem menos fonte de vida, você tem menos espécies e você tem um impacto direto na fauna, na flora e na dinâmica da natureza brasileira. Inclusive, o Pedro Durão conversou com vários especialistas, pesquisadores, para entender o que está acontecendo aqui no Brasil. Você falava da COP30, acontece em Belém, no Pará, no mês de novembro, mas é claro que já há todo um trabalho agora de análise sobre o que está acontecendo também aqui no nosso território quando falamos de meio ambiente. É isso, Carol. E a gente preparou aqui um trechinho da fala da Mariana Dias. Ela é pesquisadora do MAP Biomas e explicou um pouco dessas transformações que a gente está vivendo aqui no Brasil. Vamos ouvir. Paralelamente a esses eventos de extrema seca no norte do país, nós observamos extremas cheias no sul do país,
como no Rio Grande do Sul, no bioma Pampa, no mês de maio experienciou enchentes sem precedentes nesses últimos 40 anos, que ocasionaram grandes números de deslizamentos e pessoas afetadas. Além desses paralelos entre norte e sul e biomas do país, nós temos observado também um aumento histórico de corpos hídricos antrópicos, isso é, hidrelétricas, reservatórios, áreas de mineração e agricultura, em paralelo a uma redução de corpos hídricos naturais, como rios, que apresentaram uma redução de 15% nesses últimos 40 anos. E a interferência do homem, né, direta. Sim, e aí, obviamente, para trazer a boa notícia, né? A gente tem um cenário praticamente catastrófico, mas a vantagem, a boa notícia é que nos últimos anos a gente teve um aumento, especialmente em 2024, dos reservatórios de água brasileiros que subiram 14%. Então, são importantes para poder abastecer a população brasileira com água que chega na casa das pessoas. Esses aumentaram de tamanho nos últimos tempos. Não significa que nos outros lugares, nos reservatórios naturais de água, isso também mudou. Pedro Duran, trazendo para a gente o levantamento do Map Biomas em destaque no dia de hoje, esse olhar para o meio ambiente, esse olhar também para o Brasil.